Bom, vamos então resolver agora o exercício 3, turminha. O exercício 3 fala o seguinte: a temperatura na superfície do Sol é de aproximadamente 6.000 Kelvin. Num dia normal, a superfície da Terra recebe do Sol cerca de 1.000 watts por metro quadrado. Então, a intensidade de energia que ela recebe do Sol é 1.000 watts, por metro quadrado. E aí ele diz também, durante 10 horas recebendo a radiação solar, a temperatura numa superfície de 1 metro quadrado mantém-se em 300 Kelvin. Então vamos listar esses dados aí. Num tempo de 10 horas, recebendo energia do Sol, uma área de 1 metro quadrado mantém a temperatura constante em 300 Kelvin. 300 Kelvin. Aí o que ele quer saber é qual a variação de entropia. Meu ponto de interrogação é qual a variação de entropia. Esse é meu ponto de interrogação. Qual a variação de entropia desta área da Terra, considerando esta quantidade de energia transferida do Sol? Então, para resolver esse exercício, vocês vão precisar lembrar da formulinha da variação de entropia. A variação de entropia ela é calculada como a quantidade de calor recebida ou perdida, dividido pela temperatura, quando a temperatura se mantém constante. E então, na verdade, a temperatura ele falou que vale 300 Kelvin, isso ele deu. E pediu a entropia. Se ele pediu a variação da entropia, e deu o valor da temperatura, o que está faltando descobrir? A quantidade de calor recebida. E quanto que vale a quantidade de calor recebida? É a quantidade de calor que veio do Sol lá. E ele está dizendo que a quantidade de energia que vem do Sol é de 1.000 watts por metro quadrado. E a área que ele pede é justamente 1 metro quadrado. Né? 1.000 watts por metro quadrado, e ele quer uma área de 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado, quantos watts chega? 1.000 watts. 1.000 watts. Agora, o que você precisa lembrar? Que watt é a mesma coisa que joule por segundo. Portanto, 1.000 watts é a mesma coisa que 1.000 joules por segundo. Só que essa área de 1 metro quadrado não vai receber calor durante apenas 1 segundo. Ela vai receber calor durante 10 horas, ele fala. Durante 10 horas. Então, como é que eu faço para descobrir qual a quantidade de calor? A quantidade de calor que ela está recebendo por segundo é 1.000 joules. Não sei se vocês já perceberam, mas 1.000 joules é a quantidade de calor que ela está recebendo em 1 segundo. Lembra que calor no sistema internacional é dado em joules. Mas isso é em 1 segundo. Como é que eu faço para descobrir, então, em 10 horas? É só lembrar que 10 horas é a mesma coisa que 10 vezes 3.600 segundos. E agora, portanto, a gente conclui que a quantidade de calor que ela vai receber vai ser 1.000 joules por segundo vezes 10 vezes 3.600 segundos. Nota que eu corto aqui o segundo com o segundo e eu descubro a quantidade de calor que esse 1 metro quadrado de área da Terra está recebendo. E essa conta dá 3,6 vezes 10. Se você notar aqui, 3,6 aqui seria 10 ao cubo. Aqui é 10 ao cubo, 3. Aqui tem outro 10, então 10 à quarta. E aqui tem mais um 10 ao cubo, 10 à sétima. Portanto, 3,6 vezes 10 à sétima joules. E agora, finalmente, lembra que era isso que precisava, né? Precisava da quantidade de calor. A temperatura ele deu, 300 Kelvin, só precisava da quantidade de calor. Então, finalmente, a variação da entropia será, calculando a variação da entropia aqui embaixo, então, a variação da entropia, portanto, será 3,6 vezes 10 à sétima joules dividido por 300 Kelvin. Só abaixar aqui um pouquinho, rapidinho. E essa conta aqui é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 à sétima joules dividido por 3 vezes 10 ao quadrado
esse 3,6 dividido por 3 dá 1,2. E 10 a sétima dividido por 10 a 2 dá 10 a quinta. Portanto, isso é 1,2 vezes 10 a quinta Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. E essa é a resposta final. 1,2 vezes 10 a quinta Joule por Kelvin. E por que Joule por Kelvin? Porque aqui a energia estava em Joule e a temperatura, esse 3 vezes 10 ao quadrado, é 300 Kelvin. Portanto, tem Joule em cima, Kelvin embaixo. Então fica Joule por Kelvin. Convém mencionar, o exercício acabou, convém mencionar apenas que essa superfície, esse 1 metro quadrado da Terra, esse 1 metro quadrado de área, esse 1 metro quadrado, ele está recebendo energia do Sol, só que a temperatura dele não está aumentando, a temperatura está ficando constante durante as 10 horas aí. E se a temperatura está ficando constante, isso quer dizer o quê? Que toda a quantidade de calor que esse 1 metro quadrado está recebendo, ele está dissipando na forma de calor. Você sabe, perceba uma coisa, ele está recebendo um monte de energia aí do Sol. Se ele estivesse absorvendo mais do que ele está emitindo, ele ia ficando com energia para ele. E aí a temperatura dele ia esquentando. Mas a temperatura dele iria aumentando, que não é o caso, a temperatura dele está mantida constante. Se a temperatura está mantida constante, então isso quer dizer que toda a energia que ele está recebendo, ele está emitindo também. Né? A mesma quantidade de energia que ele recebe, ele emite. E ele perde essa energia na forma de calor. Né? Isso foi só um comentário adicional. É isso e logo vamos para o quarto exercício. Até logo.